A gente tem que ver isso, minha gente. A gente fala. Por isso é que eu digo, se um militar da reserva falando isso, é nada. Mas põe um militar da ativa falando lá dentro do Congresso, tá certo? Numa audiência reservada, não é pública. Porque senão o que eu estou falando aqui, talvez nenhum deputado escute. Mas isso pode acontecer. Então vejam que a OTAN já chegou na fronteira da Rússia. Então aquele bolsão protetor que era cortina de ferro foi totalmente rompido. Só restou de bolsão protetor da fronteira da Rússia a Bielorrússia, a Ucrânia e a Moldávia. O restante todo caiu. Os Estados Unidos, em 1962, não aceitaram os mísseis soviéticos em Cuba. Pelo mesmo motivo, Putin não quer mísseis da OTAN na Ucrânia. Essa política externa brasileira, ela é a grande questão, né? Como que o Brasil vai se posicionar e como o Brasil, diante desse conflito na Europa Oriental, né, na Rússia, Oriente Médio, que também o presidente ele emite opiniões, né, que parece pessoais, mas numa posição do Brasil na política externa, a gente fica sem entender qual o direcionamento da política externa brasileira. No caso do Hamas, no caso da Palestina, também teve um posicionamento na figura do presidente, né? E aí, como o senhor lê essa política externa brasileira a partir desses conflitos? O presidente da República, o presidente eleito, ele tem que pensar o seguinte: diplomacia é questão de Estado, né, de governo. Segurança, porque você tem as instituições de Estado e as instituições de governo. Então, o Ministério das Relações Exteriores é de Estado. Eu sou presidente da República, mas sou chefe de Estado. Então, quando está um conflito dessa natureza, tem que ter uma reunião. Eu não sei se houve, se não houve, não sei, às vezes, sei lá, eu não acredito, mas até pode ser que digamos, o ministro das Relações Exteriores tenha orientado ele a fazer isso. Acho que não, essas manifestações. Mas então, antes de se manifestar, ele tem que ter com o Ministério das Relações Exteriores, presidente, o que pode acontecer? O senhor pode ser cobrado nisso, nisso, nisso. O senhor pode ser cobrado nisso, nisso, nisso. O senhor pode ser cobrado nisso, nisso, nisso. Aqui o ideal para o país é que as respostas sejam essas. Aqui as respostas sejam essas. Aqui as respostas sejam essas. Se vier algum questionamento, alguma indagação fora essa aqui, o senhor pode dizer que isso daí está sendo motivo de estudos, né, no Ministério das Relações Exteriores para o país tomar uma posição. E não, vamos chamar assim, passar o carro na frente dos bois e depois o país ficar, digamos, de saia justa no cenário internacional. Na questão desse conflito, a gente tem que não tomar uma posição nem ferrenhamente de um lado, nem ferrenhamente do outro. Primeiro, não aceitar a anexação da Crimeia pela Rússia e de outras regiões, a não ser que, mediante um acordo, a Ucrânia o faça. E aí o melhor era a gente nem se manifestar, ou seja, não se manifestar a favor de que um país, mesmo em acordo, tenha cedido a sua soberania, porque isso pode se voltar contra nós no futuro. Por outro lado, nós também temos que, aí como vai ser dito, não é da maneira como eu estou falando aqui, o diplomata sabe como dizer. Não digo nem condenar, é não concordar com o expansionismo da OTAN na direção da fronteira russa, porque isso compromete a paz e a segurança regional. Vocês querem ver uma coisa? Quando caiu o muro de Berlim, tá? A cortina de ferro passava lá no meio da Alemanha, já falei isso aqui, né? Passava na Tchecoslováquia e descia na direção do Adriático. E dali para trás era tudo, eram países satélites da União Soviética, era um bolsão protetor. Quando caiu o muro de Berlim, o Bush pai, presidente Bush pai do outro, né? Uhum. Ele disse que a OTAN não iria se expandir na Europa Oriental na direção da Rússia, ainda era a União Soviética, pois isso aconteceu, né? Então, o que aconteceu nos anos 90? Lembram da Iugoslávia? A Iugoslávia foi desmembrada. Motivado esse desmembramento e apoiado daquelas nações que surgiram, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e agora até o Kosovo, né, motivada e estimulada pelo Ocidente. Por quê? Porque o cerne, o coração da Iugoslávia era a Sérvia. E a Sérvia é aliada histórica da Rússia. No momento que a Iugoslávia, que era muito maior, tinha aquela quantidade de nações e o coração era a Sérvia, a tendência, embora isso não acontecesse durante a União Soviética, mas a tendência é que, terminando a União Soviética, a Sérvia fosse uma aliada, pelo menos não antagônica à Rússia que surgia. Então, ao desmembrar, enfraquecer e desmembrar a Iugoslávia,
os Estados Unidos estavam enfraquecendo, a OTAN estava enfraquecendo a Rússia na Europa Oriental. E aí, vejam bem, chega na Ucrânia. Se os senhores olharem o mapa, e eu vou mostrar isso mais adiante, se a Ucrânia entrar na OTAN, a OTAN vai chegar a 600 quilômetros por sudoeste de Moscou e a 800 quilômetros por sudoeste do Mar Cáspio. Uma operação militar na direção do Mar Cáspio bloqueia toda petróleo e gás que vem do Cáucaso para o centro da Rússia. E uma operação direta para Moscou por sudoeste, combinada com uma que venha da Letônia, né, é uma pinça na direção de Moscou. Né? E agora que a Finlândia está na OTAN, a Finlândia ainda pode bloquear, junto com a Lituânia, pode bloquear a saída ali daquele estreito e a marinha russa fica bloqueada e está a 60 quilômetros de São Petersburgo. Bom, o Putin, né, eu não sou favorável ao Putin ou, digamos assim, fã do Putin. Né? Eu estou falando da pessoa como um estadista. Né? Aliás, é melhor não ser inimigo do Putin, porque eu não sei por que eles morrem sempre, né? Sempre são assassinados, suicídios, etc. Mas não sei quem faz, mas acontece, né? Então, reparem bem, o Putin, quando a Finlândia e a Suécia ainda não estavam na OTAN, não ia aceitar facilmente que a Ucrânia entrasse na OTAN, assim como os Estados Unidos, porque os mísseis da OTAN iam ficar a 600 quilômetros de Moscou e as operações a 600 quilômetros de Moscou e 800 quilômetros ou 700 do Mar Cáspio. Os Estados Unidos, em 1962, não aceitaram os mísseis soviéticos em Cuba. Pelo mesmo motivo, o Putin não quer mísseis da OTAN na Ucrânia. Então você tem que entender isso. Agora, por que a OTAN forçou a barra? É o que eu digo. Eu acho que eles pensam em enfraquecer a Rússia de tal forma, de modo que ela deixe de ser uma ameaça, um poder capaz de ameaçar a Europa. E como a Rússia é oponente histórica da China e a China tem pretensões na Sibéria, no futuro a Rússia vai precisar, enfraquecida e já não sendo uma ameaça, vai precisar do Ocidente contra a China. Só que isso é uma aposta. Né? Isso é uma aposta. Eu acho que você começa a fazer uma coisa e vai se entusiasmando, ou voltar atrás fica muito ruim, e você acaba, digamos, espanando a rosca demais, e, no momento, a Rússia está no colo da China. Mas, no futuro, pode ser que isso reverta. Não sei. Após a Guerra Fria, houve uma expansão da OTAN, como já falamos aqui, né? Rasgou a cortina de ferro, que é essa linha escura que está aí, rasgou a cortina de ferro, se projetou na Europa Oriental e foi bater lá na fronteira da Rússia. Vejam que agora a OTAN já está na fronteira da Rússia, mesmo antes da situação da Ucrânia, mesmo antes da situação da Suécia e da Finlândia. Todos esses países que estão coloridos aí, hoje fazem parte da OTAN. A Áustria não faz, a Suíça não faz, por isso que não está colorida. A Iugoslávia, que não é mais Iugoslávia, são aqueles vários países que foram desmembrados da Iugoslávia. Isso, a Sérvia já está querendo entrar na OTAN e alguns outros desses países que eram da Iugoslávia já entraram na OTAN também. E lá, os países bálticos, na Letônia, Estônia e Lituânia, estão na OTAN. Então vejam que a OTAN já chegou na fronteira da Rússia. Então aquele bolsão protetor que era a cortina de ferro foi totalmente rompido. Só restou de bolsão protetor na fronteira da Rússia a Ucrânia, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Moldávia. O restante todo caiu. E agora vejam bem, em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, o Bush pai garantiu ao Gorbachev que a OTAN não se expandiria para o leste europeu. Nos anos 1990, começou com o esfacelamento da Iugoslávia. Joga outro slide. Olhem só a preocupação da Rússia, vê se ela não tem fundamento. Essas setas em azul, mostram os caminhos históricos de invasão da Rússia. A Rússia foi invadida por mongóis, a Rússia foi invadida pela Alemanha, foi invadida pela França, até pela Suécia, lá antes da Primeira Guerra Mundial, muito antes, nos anos 1700, ameaçada pela Prússia. Então, e vejam que essas setas passam no lado da Europa, no que é chamado de planície do leste europeu. E ela vai direto na Rússia. Mas vejam que pela Ucrânia tem uma barreira que são os Carpatos, tá? E que a Ucrânia está atrás dela. Para a Ucrânia chegar hoje em dia... Para a Ucrânia não. A OTAN está atrás dela. Para a OTAN chegar na Rússia, tem que passar na Ucrânia. Vejam que lá uma outra defesa, uma linha de defesa da Rússia, está lá nos Urais. O único caminho de invasão passa pelo sul dos Urais, está lá a seta azul, tá? Onde os mongóis invadiram a Rússia. Tá? Então, se
a Ucrânia entrar na OTAN, a OTAN simplesmente pula o Cáucaso, pula os Cárpatos e chega na fronteira da Rússia. Então, a Finlândia e a Suécia agora já estão na OTAN. Então, essa fronteira da OTAN com a Rússia aumentou muito, mais de 1.000 quilômetros, que é a da Finlândia. E como eu falei, o Mar Báltico agora é um mar fechado, praticamente, não totalmente, mas praticamente fechado para a Rússia, porque ainda tem questão dos submarinos. Então, vejam aí o seguinte, visto aquelas duas setinhas brancas lá de cima, então você tem da Estônia e da Letônia, você tem 600 quilômetros, chega em Moscou. A seta tracejada está tracejada porque a OTAN ainda está atrás dos Cárpatos. Ainda não... A Ucrânia não, a OTAN, né? Ainda não entrou na OTAN. Se entrar na Ucrânia, fica a 600 quilômetros de Moscou para o sudoeste. Mas também fica a 600 ou 800 quilômetros do Mar Cáspio, tá? Descendo mais para o sul, né? E uma operação militar ali bloqueia todo o petróleo e gás do Cáucaso para o centro da Rússia. Com a Finlândia e a Suécia entrando na OTAN, é o que eu digo, por enquanto, esse conflito está sendo danoso para a Rússia. A Rússia ganhou um pouquinho ali no sul da Ucrânia, que não sabe se vai ficar, tá? E já aumentou o seu problema, né? Então, agora olha aqui na América do Sul, lá na região da Amazônia, nós temos esses países que entram em conflito entre si, nós temos OTAN na Guiana Francesa, nós temos um país como a Guiana, que é da comunidade britânica, que é OTAN também, e temos várias ilhas no Caribe que são de países da OTAN, e temos China e Rússia ali, né? Então, sempre onde eles estão juntos, eles acabam entrando em disputa e sobra para quem está em volta. Então, essa questão da Rússia, eu faço uma analogia com 1962, a questão dos mísseis soviéticos em Cuba. Os Estados Unidos não permitiu. Eu não sou a favor de Putin, eu estou fazendo uma análise. Na cabeça do Putin, ele não admite também mísseis na Ucrânia. Sim. Agora, para isso, ele tem que ganhar a guerra. Por enquanto, eu acho que ele está numa situação desvantajosa. Pode estar bem em termos operacionais terrestres. Ele ocupa uma parte da Ucrânia. Mas em termos geopolíticos, a OTAN se fortaleceu. Olha só, minha gente. Olha as bases americanas cercando aquele Heartland, que é a área pivô do Mackinder. Olha o que o americano tem de base ao longo do mundo. Tá? E essas bases estão exatamente na figura da direita. Está lá o Heartland cercado por essas bases, tá? Que são de aliados ou dos próprios Estados Unidos. O Putin, seguindo esse Alexander Dugin, ele adota hoje um movimento geopolítico chamado eurasianismo, que diz que a Rússia ela é uma civilização eurasiana, que não pertence nem à Europa nem à Ásia. E esse movimento eurasianista procura atrair para a esfera russa os antigos países satélites da União Soviética e também a China e outros para... Qual é o objetivo do eurasianismo? Bloquear, paralisar essa expansão da OTAN. Então isso está acontecendo no mundo hoje, lá no Oriente Médio. Agora vejam que os Estados Unidos também cerca a China com seus aliados, né? Pelo Sul e pelo Pacífico, né? Então, e a China tenta romper esse cerco. Então, aqui na figura de baixo à esquerda, vocês têm uma rota da seda terrestre que passa pela Ásia Central e tem uma rota da seda marítima que passa pelo Mar do Sul da China e pega o Índico e vai sair lá no Oriente Médio, no Mar Mediterrâneo. Então, como é que ela pretende romper esse cerco? Expansão terrestre, rota da seda pela Ásia Central indo para a Europa. Pressão econômica e demográfica sobre a Rússia. Está vendo aquela setazinha ali e aquela ali à direita e acima, a seta azul e a elipse? Ali é Vladivostok, é uma província, não é só uma cidade. O que Xi Jinping já disse que é da China. Historicamente é da China. A expansão marítima da China se faz pela Rota da Seda do Sul, aquela que vai do Pacífico, passa pelo Mar do Sul da China, entra no Índico, vai sair lá no Mediterrâneo pelo Canal de Suez. Né? Para isso, a China está desenvolvendo uma esquadra que ela pretende romper e garantir essa rota com o poder naval chinês. Né? Ela já tem até uma base no Djibouti, que é a costa oriental africana, ali perto do Golfo de Aden. Então ela já tem uma base ali. E ela, para garantir esse poder naval, ela desenvolveu um sistema conjunto, né, de todas as suas forças armadas de defesa anti-acesso e negação de área. Então a figurinha aí da direita vê que tem duas linhas, né, uma azul lá mais longe, que passa em Guam, né, aquela lá da direita, né,
e outras linhas em que, mais uma outra linha atrás, em que ali seriam lançados mísseis antinavio e balísticos, lançados de plataformas terrestres, móveis, aéreas e navais, pilotadas ou não, e com isso ela pretende desgastar ou neutralizar uma força-tarefa aeronaval dos Estados Unidos que se aproxime do seu litoral. Vejam que isso daí tem muito a ver com um possível conflito em Taiwan. Então, o jogo de poder de potências, você tem que entender o seguinte, entendam a geopolítica global. Existem interesses vitais que essas potências querem manter ou ampliar de modo a aumentar o seu status de poder. Seus interesses vitais, elas querem conquistar ou manter para ampliar o seu status de poder. Isso exige um altíssimo consumo de recursos que ou eles não têm em seu território, mas precisam, como eles precisam ter, eles têm que acessar em qualquer ponto do mundo. Então, se eles têm que acessar igual qualquer ponto do mundo, passa a ser uma estratégia projetar esse poder. Como eles querem chegar lá e querem ter a preeminência na exploração dessas regiões, eles procuram limitar a projeção das potências rivais e impedir a acessão de potências regionais. Eles não querem deixar o Irã ter uma arma nuclear por causa disso. Eles querem impedir a ascensão do Irã. Sim. Assim como eles vão tentar limitar uma projeção muito forte do Brasil na América do Sul. Até tem livros deles que escrevem isso. Então, a estratégia para atender aquele interesse vital é projetar poder, limitar a projeção de rivais e dificultar a ascensão de novos. Para isso, eles criam barreiras para impedir ou dificultar o teu crescimento científico, tecnológico e militar. Que objetivos eles têm, então, que cumprir naquelas regiões para atender aquela estratégia? Exercer a influência, o controle ou mesmo a presença em áreas ricas, não só em recursos da área, como também em posição geoestratégica. Perfeito. Por que a Inglaterra não sai de Gibraltar? Desde 1700 e tanto? Porque ali controla a passagem do Atlântico para o Mediterrâneo. Por que a importância do Canal de Suez, Estreito de Hormuz? Por que a importância do Estreito de Malaca? Por que a importância do Canal do Panamá? Não é porque ali se produz alguma coisa, é porque é uma área de importância geopolítica. Então, o Brasil tem que entender o seguinte, onde essas potências entram em disputas, sobra, tem reflexo para segurança e defesa e até para soberania. E eles estão chegando aqui. E nós já podíamos ter desenvolvido nosso poder militar para, pelo menos, tentar manter a neutralidade. Ou adotar uma posição que fosse de maior interesse nosso. Ou atrair nossos vizinhos para a nossa área de influência. Como eles têm muito mais poder militar, científico e tecnológico do que nós, e industrial, etc., eles atraem para a esfera de influência dele. Então, se nós tivermos um contencioso com a China na América do Sul, vai ser difícil que os nossos vizinhos fiquem do nosso lado. Dependência. E vejam bem, a calha sul do Amazonas, quase todos os afluentes nascem no Peru. Se o Peru quiser fazer qualquer coisa que nos prejudique nos rios que chegam ao Rio Amazonas pela calha sul, e se nós formos contra e eles tiveram o apoio da China? Vocês entenderam? A gente tem que ver isso, minha gente. A gente fala. Por isso é que eu digo, se um militar da reserva falando isso, não é nada. Mas põe um militar da ativa falando lá dentro do Congresso, tá certo? Numa audiência reservada, não é pública. Porque senão o que eu estou falando aqui, talvez nenhum deputado escute. Mas isso pode acontecer. Ô, general, tudo isso que o senhor explanou para a gente, se eu concluir que esse avanço da OTAN foi intencional, né? Foi. Porque hoje é o seguinte, quem analisa na foto de hoje fala, pô, os Estados Unidos acabaram de jogar a Rússia, como o senhor falou, para o colo da China. Enquanto no governo Trump, ele tentava aproximar a Rússia do Ocidente, né? E aí o Biden, né, acabou permitindo, né, com esse avanço. Bom, quem analisa dessa forma acaba concluindo que foi um erro estratégico da OTAN. Mas, na verdade, pode ser que eles estão seguindo um plano estratégico que é exatamente esse, né? De fazer com que a Rússia se enfraqueça, se alie à China somente momentaneamente. Enquanto isso, eles estão avançando, porque já sabe que o conflito Estados Unidos, o Ocidente com China é só questão de tempo. É isso? O conflito
de Ocidente com China, ele está, digamos assim, crescendo, Sim. está escalando. A Rússia, no momento, está aliada da China. As duas estão aliadas, mas a China já está cobrando o preço dessa aliança com a Rússia, porque a Rússia começou a ficar dependente da China para continuar no conflito lá na Ucrânia. Entendeu? Então, toda estratégia é uma aposta, né? Porque o tempo estratégico não se conta ano a ano, se conta por décadas. A Europa Oriental sempre foi um palco de conflitos, né? Não é só na Segunda Guerra, Primeira Guerra, não. Lá, desde o tempo dos romanos, que é um palco de conflitos internacionais, disputa de poder, né? Entre as potências. Essas disputas ocorrem em várias partes do mundo, onde elas querem exercer sua influência porque têm interesses ali importantes ou vitais. O que muda? Né? Só mudam as áreas, né? Oriente Médio, Europa Oriental, Ásia. A intensidade e a prioridade das expressões de poder, vão empregar poder militar ou não, né? E a presença de outros atores, normalmente aqueles que estão na área que sofrem as influências daqueles conflitos que estão acontecendo ali. Como eles sofrem a influência daqueles conflitos que estão acontecendo ali, eu estou mostrando aí no nosso entorno estratégico. Então nós temos as potências ocidentais e as suas rivais, China e Rússia, e a Índia, que é, digamos, independente, mas que está chegando aqui também. Então, se aquilo que acontece lá, a tendência é acontecer aqui também, no nosso entorno estratégico. Então aí, Oriente Médio, né? Vejam lá a situação do Oriente Médio. Até já falei aqui, né? Agora vocês podem ver. O Oriente Médio é uma placa giratória entre a Europa, a Ásia e a África. Então a posição de um país ali forte permite projetar poder para todos esses lados. E ainda influenciar no movimento marítimo. Imagina a quantidade de recursos que nos circula, né, com os navios pelo Canal de Suez e pelo Estreito de Hormuz, ali dominado pelo Irã. Então, o Oriente Médio, a importância dele não é só pelo petróleo, é pela sua posição geopolítica. E essa posição geopolítica já influía nos conflitos mundiais desde a antiguidade. O petróleo veio depois, né? As disputas de poder são externas e internas a essa região. Então, você tem a linha azul, quem está mais ou menos do mesmo lado. Às vezes varia um pouco, mas Estados Unidos e Israel estão sempre do mesmo lado. A Arábia Saudita, ela já quase que ela pendeu, não para o lado dos Estados Unidos e Israel, mas ela ia reconhecer Israel antes do dia 7 de outubro. Quando houve a reação de Israel, ela puxou o manche. E o Egito também já reconhece Israel. A Turquia, no momento ela está contra Israel, mas ela não é sempre contra Israel. E Rússia e China, que são, né, pelo menos contra os Estados Unidos, e mais a Palestina, né, o Irã, o Iraque, a Líbia, Síria e o Iêmen. E mais aqueles movimentos, né, Hamas, Hezbollah, etc., que são movimentos terroristas.